vamos falar sobre meditação e hipnoterapia, que é o tema em que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Vamos lá, eu trouxe alguns materiais para abordar com vocês. Não quero me estender muito na parte teórica, se eu estiver ficando muito profundo, vocês me avisam, tá? Porque a gente vai falar de meditação, que é um assunto profundo, e vai falar de hipnoterapia, hipnose, que é um outro assunto, né? Eu fui reduzindo os slides, mas às vezes o tema puxa. E o mais importante disso tudo é a integração, né? Hoje em dia, muitas pessoas têm trabalhado com meditação e, na verdade, tudo virou meditação, né? Várias práticas que são de relaxamento, que são até de hipnose, tudo a gente chama de meditação, não tem problema, tá? A questão é aonde que a gente se situa nisso tudo, né? Então, eu queria começar, eu sei que a gente já assistiu bastante vídeo agora, é só um trechinho do início de um filme que talvez vocês já conheçam, se chama Samsara, um filme antigo. Não sei se vocês assistiram. É só um trechinho para a gente ficar com essa a história, um pedacinho da história desse monge, que ele vai ajudar a gente a refletir, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Toshiano, Tatsureja. Tando.
Foi maravilhoso ter tido essa palestra antes que falou de demência, porque tem a ver com o campo dos pensamentos, né? E exatamente a meditação, ela tem a ver com consciência, e a hipnoterapia também, ela está trabalhando dentro desse mesmo campo, né? E eu não sei se vocês assistiram esse filme, ele se chama Samsara, tem disponível no YouTube. Eles escrevem Samsara, né? É a história desse monge que fica meditando direto por 3 anos, 3 meses e 3 dias, né? Como uma prática, né, de austeridade. E quando ele sai, quer dizer, os outros monges têm que ir lá resgatá-lo. Quando ele sai, ele está esse tempo todo sem comer, sem beber água, enfim. O cabelo cresce, as unhas crescem, né? Não sei se vocês repararam que a unha do pé não cresce, né? Está retinha. Tem um erro ali de direção, eu não consigo, eu acabei olhando. Mas a história, ela mostra que depois de passar tanto tempo meditando, o que ele trouxe de fruto dessa meditação, né? Primeiro que o corpo ficou débil, ele mal conseguia andar, mal conseguia se colocar sentado na carroça, né? E ele é cuidado pelos colegas dele, e eles cortam o cabelo, ele volta a receber alimento devagarzinho, volta a beber água e tudo. E depois, vai passando o tempo, ele começa a voltar à vida normal no monastério, e ele começa a ter as experiências dele, né? Começa a ter alguns sonhos eróticos, ele começa a ter alguns ataques de ira, né? Dificuldade de lidar com as emoções dele. E em algum momento ele conhece uma moça que gosta dele e se casa. Então ele sai do monastério, vai ter a vida dele. Eu não vou contar o filme todo até o final, não. Mas nessa vida de casado, ele também arruma muita confusão, né? E acaba prejudicando toda a aldeia em que ela vivia, por uma, vamos dizer assim, uma certa dificuldade em se comunicar, né? Então ele briga com os comerciantes locais, enfim. Esse filme, ele traz essa reflexão de que o trabalho, ele precisa ser integral, né? Não basta a gente simplesmente se recolher na nossa prática maravilhosa, linda, se sentir super bem e sair na rua e xingar a pessoa que está ali, né? Vai na igreja, reza toda semana e não consegue falar com uma pessoa com a esposa, com o marido, né? Então, essa prática integral, né, que a gente vem trazendo como objeto de observação. Porque hoje em dia muitas pessoas já fazem práticas integrativas, né? Todo mundo faz práticas de meditação aqui? Quem faz? Quem não faz? Muito bom. Muito bom. A prática meditativa constante, ela tem vários efeitos que já são comprovados, que já são demonstrados, estudados há muitos anos, há algumas décadas, eles têm sido objetos de estudo, né? De melhorar a memória, de melhorar o sono, a imunidade, a ansiedade, enfim. Todas esses benefícios e muito mais, né? Então, a gente está falando do acesso a um campo de infinitas possibilidades, né? Que, na verdade, não é só um campo. Existe uma trajetória dentro desse campo. E é aí que a gente vai entrar para a gente poder ter uma pequena experiência ainda dentro desses minutinhos que a gente tem hoje aqui, para que o nosso tempo possa também expandir e vocês levarem uma experiência concreta, não só o conhecimento, para casa, tá? De algumas décadas para cá, a meditação tem sido objeto de estudo, né, pela neurociência.
foi a partir de uma conversa com Dalai Lama, com um cientista, né, que vinha estudando a depressão, que vinha estudando a ansiedade. E ele falou para ele, que tal você estudar, então, a felicidade, a compaixão? E ele começou a fazer esses estudos. Esse é um monge que é considerado a pessoa mais feliz do planeta, segundo os critérios, né, neurofisiológicos. E a gente está falando de ondas cerebrais, né? A música é um grande ativador de ondas cerebrais, né? Uma das práticas que consegue ativar mais áreas do cérebro ao mesmo tempo, né? Isso é demonstrado. Por isso que quando você canta uma música que puxa a memória, ela ativa outras áreas também. É lindo esse trabalho. E a gente está falando aqui de ondas cerebrais. Todas as ondas que o nosso cérebro, na verdade, as ondas são reflexo da nossa atividade elétrica cerebral, né? Ela pode estar um pouco mais agitada, pode estar um pouco mais lenta. E aí a gente, né, foi fazendo a classificação de alfa, estado beta, que é o estado de alerta, né, do dia a dia. O estado alfa é um pouquinho mais relaxado, aí tem as ondas teta, tem as ondas delta e tem as ondas gama, né? Parece que as ondas gama são aquele estado de fluxo em que você não está totalmente dormindo, mas está com atenção plena, a famosa atenção plena, né? E os monges têm essa característica de ter muita onda gama em determinadas áreas do cérebro, mais fácil do que pessoas que não têm tanta prática quanto eles, né? Isso aqui é só para a gente ter uma noção, não precisa decorar nem nada disso, é só para a gente ter uma noção de que quando a gente está dormindo, a gente também percorre todas essas ondas, vai e volta, e quando a gente está meditando também, a gente vai e volta, né? Por isso que a meditação pode ajudar a gente a atingir mais rapidamente esses estados de sono profundo e trazer todos esses benefícios. E quando a gente vai na internet, tem um monte de tipos de meditação, né? As pessoas que ainda estão começando ficam um pouco até perdidas. Por onde eu começo? Qual a melhor meditação para mim? Né? Qual que é mais adequada? E com toda razão, porque cada escola praticamente só faz a sua única meditação, né? E cada lugar que você entra, você fica ali fazendo, às vezes, um workshop de fim de semana inteiro, ou fica fazendo as práticas ao longo de semanas e anos, às vezes, né? E nem sempre aquela técnica é exatamente a melhor técnica para você naquele momento. E não existe ninguém que possa dizer assim, faz essa técnica que é melhor para você. Né? É difícil a gente achar isso, então, normalmente, a gente dá sorte ou dá azar de cair num determinado grupo em que eles vão fazer uma técnica que pode ser boa para você, e às vezes a gente fica achando, o problema é comigo, então eu não sei meditar. Não sei se isso aconteceu com vocês. Aquela meditação ali do cantinho que fica olhando para a parede branca, aquela ali para mim é terrível, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. Então, se eu fosse um monge dentro dessa linha, estava mal, eu ia ser considerada a pessoa que não sabe meditar, porque eu não consigo ficar bem olhando para a parede branca, ela me dá mal-estar, né? Nem todo mundo tem que gostar de cantar mantra, nem todo mundo tem que gostar de olhar para a parede branca, né? Então, assim, de acordo com a sua natureza, existem técnicas que são mais adequadas. Isso é um assunto que é muito bacana de vocês também poderem observar, tá? De poder experimentar algumas escolas diferentes e ver, anotar, fazer as suas anotações no caderninho, né? E ver o que pode estar mais adequado para você ou não. Enfim, isso é uma dica, tá? Todas as escolas costumam ter pessoas muito sérias por detrás, sabe? Todas as práticas meditativas podem te levar a estados muito profundos dentro de você. Porém, naquele momento, às vezes, aquela técnica não é ideal para você, né? Você teria alguma outra técnica que seria mais prática, né? mais fácil para você, né? Tem um exemplo de uma aluna minha, ela desde a época da clínica, ela era minha aluna de yoga também, que eu tinha um programa de meditação dentro da clínica onde eu trabalhava. Aí ela me acompanha até hoje, agora eu já não estou mais nessa clínica, lá no próprio consultório, e ela passou 2 anos treinando
pagou caro um curso de meditação transcendental, que é um tipo de meditação com mantra pensado. E essa técnica você tem a proposta de fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos de noite, a repetição mental do mantra, né? Pensado, não pode pronunciar, só pensado. Né? E ela disse que ficava sofrendo muito, porque a hora não passava, e ela ia ficando agoniada com aquilo, e ela começava a lembrar das coisas para fazer e tal. Aí um dia a gente foi fazer uma prática de mantra cantado, entoado. E ela falou assim eu consegui. Ela ficou os 40 minutos da prática super concentrada, teve um momento que ela disse que precisou se reconectar. Mas você vê que detalhe, mantra, o pensado para ela não funciona, mas o entoado funciona, porque ela tem uma referência visual e verbal, né? E sonora, no caso que a gente estava entoando. Né? Então, às vezes, um detalhezinho pode fazer toda a diferença para você. Se você insistir muito numa técnica que você não tem muita facilidade, você pode até conseguir, mas é um trabalho duro, né? Sofrido. Então, talvez não seja necessário tanto sofrimento assim para uma prática que, teoricamente, é para conduzir a nossa felicidade. Então, experimentem, procurem, não fiquem, não se conformem com a dificuldade e o mal-estar. Tá? Claro que tem que ter um pouquinho de empenho, mas, enfim, vamos seguir. E a gente vai falar um pouquinho agora da hipnose, né? A gente vai falar dos dois. Eu gostaria de passar rapidamente sobre esses temas que tem muita confusão, hipnose clássica, hipnose de palco, o que é uma coisa, o que é outra, né? Hipnose natural, auto-hipnose. Enfim, vamos passando que mais para frente a gente vai falar. Isso aqui é só para a gente ver que a meditação, ela não é solta no ar. Ela não foi uma coisa que alguém inventou, vamos meditar, não. Ela faz parte de um passo a passo. Ela é um processo, ela faz parte de uma caminhada, né, de autoconhecimento. E ela não é nem o começo e nem o fim em si mesma. Eu gosto muito dessa representação em uma escadinha, né, em que você começa olhando o que não é para fazer, né? Não comer muito, não roubar, não falar do outro, né? Depois você vai, o que fazer? Não, eu tenho que praticar não violência, eu tenho que, né, ser correto, eu tenho que ter valores. Aí sim, vou cuidar do meu corpo físico, vou cuidar do meu corpo energético, emocional, eu vou cuidar da minha comunicação com o mundo, os meus sentidos, né? Eu vou me concentrar, aprender a lidar com a minha mente, aí sim, eu vou me concentrar, e aí eu vou meditar. Olha onde está a meditação nesse caminho de 8 passos, está lá em cima. Só que aqui não acaba. Aqui tem o que a gente chama de iluminação. Iluminação é aquele bem-estar, aquela felicidade que, tipo assim, por que você está feliz? Não sei. Está tudo bem? Uhum. Mas o mundo está acabando, mas que pena, mas está tudo bem. É assim mesmo. Né? É aquele estado de bem-estar que você não explica e que não é um estado de já me iluminei, agora eu sou iluminada, dá licença, já estou evoluído, vocês pobres mortais, por favor, me deixem passar, não falem comigo dos seus problemas. Não é assim, né? A iluminação, ela também tem seus estágios. E uma das coisas que Sri Aurobindo fala de iluminação é muito comum um praticante que vem praticando, né, praticando, disciplina e tal, iluminou-se, teve aquela sensação de bem-estar, teve acesso àquele campo de felicidade, está se sentindo bem. E ele acha que chegou no ponto final. E ele para a caminhada dele. Ele falou que é um grande risco dos praticantes sinceros. A gente tem a sensação de que já chegou, só que ele falou assim, chegou não, tem mais. Quando você achar que chegou, é porque tem mais. Né? Isso é muito... Às vezes pode parecer uma coisa assim, nossa, que coisa distante, né? Eu nunca vou chegar lá. Mas não é bem assim, não. Em algum momento você vai experimentar
esse bem-estar, nem que seja um pouquinho, né? Que não seja o samadhi, que seja o satori, um momento de beatitude, de bem-estar, né? E cada vez trazer isso para o nosso dia a dia. Ok? Tudo bem até aqui? Muito complicado não, né? Tá tranquilo. Então, dentro desse passo a passo, quando a gente sobe, a nossa proposta é que uma vez que você subiu aqui, já... Na verdade, não é assim tão... isso aqui é uma explicação didática, tá? Mas uma vez que você está fazendo todo esse trabalho e que você consegue ter um pouco mais de consciência, a proposta é que você traga essa consciência para a sua realidade. Para não acontecer o que aconteceu com o monge. Ele só foi e não voltou. Ficou perdido em algum lugar lá e não voltou. Então, o que a gente tem como proposta de um yoga integral, de um trabalho de integrar-se, de você trazer essa integração, é você fazer o trabalho de subir, elevar, abrir a sua consciência, mas também trazer essa consciência para a sua mente, para os padrões de pensamento, para a maneira como você vê o mundo, para as suas emoções e também para a sua fisiologia, né? Melhorando também essa integração mente-corpo, sim, para o dia a dia. Né? Então, é um trabalho completo, vamos dizer assim. A definição de meditação, segundo os textos antigos, né? É a parada das ondas mentais, não é que você vai parar de pensar, mas aquele fluxo contínuo de pensamentos que fica rodando, rodando, rodando. Teve um estudo que foi feito há pouco tempo, tem um ano mais ou menos, o que eles concluíram nos Estados Unidos, em Harvard, se eu não me engano, que eles estudaram pessoas de diversas atividades, estudantes, universitários, donas de casa, e acompanharam a atividade mental dessas pessoas. E eles chegaram à conclusão em que, em média, é uma média que vale para todas as pessoas, independente de classe social, nós temos, em 24 horas, 60 mil pensamentos, 95% iguais a de ontem, e 80% negativos. É muita coisa, né? Porque você ter pensamentos ruins um dia, ok, mas ele se repete, repete, repete. E quando a gente fala, nós estamos criando a nossa realidade, o que a gente está criando para a gente dentro do nosso campo? O que a gente está atraindo para a nossa vida? Né? Quando a gente assiste os mesmos filmes, quando a gente assiste as mesmas notícias, quando a gente tem os mesmos tipos de comentários, quando a gente, sei lá, pensa as mesmas coisas, né? Então, sair dessa onda, desse fluxo dos pensamentos é a nossa proposta, né? Com a meditação. Aqui é um desenhozinho que eu gosto muito. A gente tem os pensamentos diversos, que seria aquele nosso estado beta, onde a gente está no dia a dia pensando. Aqui, quando a gente se concentra, a concentração são as técnicas de meditação, tá, gente? A gente só precisa de técnica de meditação porque a gente não vive meditativamente. Quando a gente viver com atenção plena, meditativamente, a gente já está aqui, né? Já está por aqui assim. Não precisa de técnica. As técnicas ajudam a gente a se concentrar. Concentre-se na sua respiração, concentre-se na chama da vela, concentre-se no mantra, concentre-se numa palavra boa. É tudo técnicas de concentração. Concentre-se no universo, tá? Você se concentra e aí sim a concentração, naturalmente, a tendência é conduzir a meditação. E a meditação também, naturalmente, ela conduz à iluminação. É um passo a passo, é uma escada que não é parado, sabe? Ela é um contínuo, é igual uma escada. Você não para no meio da escada e fica olhando. Normalmente você vai subindo, né? Vai lá, desce, faz o que tem que fazer, desce, depois vai de novo e desce, né? Então, dentro dessa escada, a gente está lá em cima, e uma vez que eu estou repleta de luz e de discernimento e de sabedoria, nutrida com essa totalidade que eu sou, eu posso me dirigir ao mundo e agir. Né? Quando eu coloco a minha ação em
um trabalho intelectual, por exemplo, para fazer um trabalho, ou para me concentrar e fazer alguma coisa, eu estou nesse ramo de cá, tudo bem. E o que a gente chama de auto-hipnose é quando a gente pega toda essa sabedoria do infinito e direciona para algo na nossa natureza física, emocional ou mental para transformá-la. Ou seja, eu tenho uma reação emocional que eu não gosto. Toda vez que eu vejo tal coisa, eu fico com muita raiva. Mas muita raiva. Quando eu vejo aquele político falando, me dá muita raiva. E aí, só que essa raiva não vai fazer mal para o político, vai fazer mal para mim, né? Eu estou aqui, quem está vibrando mal sou eu. Então, o que eu faço com esse mal-estar que eu estou aqui dentro? Né? Então, com todas as técnicas, eu tenho recursos hoje em dia para pegar esse mal-estar, essa emoção, essa energia mobilizada em forma de raiva, para poder transformá-la, pelo menos aliviar num momento, depois não sentir mais. E depois conseguir enxergar a divindade naquela pessoa que só está falando besteira. Isso já é um nível bem mais avançado, assim, né? Mas é um desafio. Você envolver aquela pessoa que está mergulhada na ignorância, só falando um monte de abobrinha, você coloca dentro dela, em volta dela, um campo de amor, de sabedoria, de beatitude, porque ele também é filho de Deus, e afinal de contas está num lugar de poder. Em algum momento ele vai precisar de alguma inspiração, então que não seja só inspiração ruim, que tenha também inspiração boa. É um convite que eu estou fazendo para vocês, porque nós estamos precisando no planeta, né? Quando você sentir muita antipatia por uma pessoa, não precisa ser uma pessoa pública, não, uma pessoa, aquela pessoa, aquele parente, aquele seu parente que você não se dá muito e que prefere nem ficar perto, né? A época de fim de ano, né? Dia das Mães, tem sempre que encontrar e tal. Aquela pessoa que você só vê coisas ruins vindo dela, né? Envolve a pessoa num manto de luz, de beatitude. É um desafio. Isso é um trabalho de auto-hipnose, né? Porque primeiro você vai sair da frequência, né? Tudo de ruim, os pensamentos ruins que vierem não vão te trazer aquele mal-estar. E segundo, você vai beneficiar a pessoa também, se ela estiver aberta em algum momento, né? Quem sabe? E assim a gente vai transformando o planeta. Vai transformando o nosso mundo e vai transformando o mundo em torno também. Fácil? Não muito. Por isso que é desafio. Fácil de falar. Por isso que é desafio. Eu estou falando porque eu passei pelo processo. Estou passando. Todo mundo passa, né? Todo mundo passa em algum momento. E aqui a hipnose. Vamos lá. Essa palavra hipnose surgiu aqui no início do século XIX já, é uma palavra bem recente, e ela faz referência ao deus grego do sono, que é irmão gêmeo de Thanatos, que é o deus da morte. Então, essa correlação é bem interessante. Mas essa associação do sono, né, com o trabalho da hipnose, ela nos traz para esse campo que ele dizia que era um campo semelhante ao sono. Na verdade, ele não sabia direito o que era. Então, ele fala um território semelhante ao sono, né? E hoje em dia, a gente às vezes confunde, né? Ou bota tudo dentro dali. Não está errado, porque são territórios semelhantes ao sono, ondas alfa, ondas teta, ondas gama, todas elas são, né, territórios semelhantes ao sono. Agora, a gente só precisa saber se a gente está indo ou se a gente está voltando nesse processo, porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve, né? Para usar isso ao nosso favor, para quando a gente expandir ao máximo, e quando a gente trouxer também, a gente poder ser assim, o mais certeiro possível, né? Então, rapidamente aqui, a história formal da medicina, da hipnose começa lá no século XVIII, com Franz Mesmer, né? Na verdade,
eu não tenho certeza de que se tratava de um trabalho de hipnoterapia, tá? Porque ele trabalhava com campos magnéticos para cura, né? Então ele fazia ele colocava uma água, mergulhava ferro, raspinhas de ferro ali, e fazia um trabalho com campo magnético. Era mais uma cura magnética do que um trabalho de você se concentrar em alguma coisa. Mas é considerado, é descrito, né, que a história formal da hipnose começa nessa data. E ele começou com o que a gente chama hoje em dia de hipnose de palco, porque ele fazia essas curas coletivas em grandes teatros. Era uma atividade da sociedade francesa na época, que não tinha cinema, não tinha ainda Hollywood, eles iam para os teatros assistirem essas sessões de cura, né? E o que a gente chama hoje em dia de hipnose clássica, que era seguida por Freud e Charcot, que tem essa atuação da hipnose de palco, é uma linha da hipnose que considera a pessoa que está recebendo a técnica como uma pessoa que tem a mente menos forte do que a outra. Então, ela preconiza que um é mais inteligente e mais esperto do que o outro. Então, se fala muito de indivíduos mais hipnotizáveis e menos hipnotizáveis. É uma abordagem que, sinceramente, eu não me identifico também, porque todo mundo tem uma sabedoria dentro de si, e você incentivar a informação no outro de que ele é menos forte do que alguém não vai trazer benefício nenhum, né? No planeta tem pessoas que têm mais ou menos habilidade para muitas coisas, inclusive para se concentrar, né? Porém, é uma técnica que ainda é usada, ainda é feita, tem o seu valor, né? Mas ela tem essa intenção de que você, como terapeuta, tem que ter a mente mais poderosa do que o outro e vai colocar ali as sugestões, né? Só que o próprio Freud, ele identificou que aquilo tem um efeito temporário e depois passa. Porque você só coloca uma informação, mas aquilo não transforma verdadeiramente. Então, ele meio que abandonou, ele e todo mundo dessa escola de Salpêtrière, na época, né? Eles abandonaram a hipnose e foram trabalhar com outras coisas, né? Mas, na mesma época, tinha uma outra escola, na França também, essa escola de Nancy, que mais ou menos tem essa data como referência, também, 1930, em que considera o transe como um estado natural, em que a gente entra e sai todos os dias, entra e sai. Quantas vezes aqui a gente entra num estado mais relaxado e mais concentrado, né? A própria música, ela coloca a gente num outro estado imediatamente falando, né? Então, assim, essa observação de que nós entramos e saímos desse estado de muita concentração e mais concentração e muita concentração mais profunda ainda, né, no dia a dia, e que isso é o suficiente para começar o trabalho terapêutico, era utilizado por essa escola, e foi a escola que Milton Erickson, que é considerado o pai da hipnose moderna, ele se identificou, trabalhou e eliminou as formalidades e desenvolveu o próprio trabalho dele. Ele era conhecido como aquele que fazia hipnoterapia sem transe, porque muitas vezes ele fazia o trabalho assim só conversando, como a gente está aqui, porque ele dava aulas também, né? Enfim, dentro dessa linha de Milton Erickson, surgiu no México uma proposta de trabalhar com a sabedoria universal. Na verdade, o trabalho é centrado na parte sábia de cada um, né? Todos nós temos muitas partes e tem uma parte que é mais sábia, né? Milton Erickson dizia que nós temos uma mente inconsciente. Na época, ele chamava de inconsciente. E ela é sábia. E a Teresa Robles propõe que a gente chame de parte sábia, porque chamar essa parte tão sábia de inconsciente pode dar alguma contradição na nossa linguagem,
né? Então, ela propõe tirar esse nome inconsciente por uma parte que é mais sábia do que a nossa mente. Oi? Para trazer mais para o dia a dia, né? Essa é a nossa proposta. Então, a gente está falando de um ser completo, que somos nós, que tem a parte física, vital, a nossa vitalidade, que envolve as emoções, tem a nossa parte mental, a mente, tem a nossa parte psíquica, que seria a nossa parte sábia, e tem a nossa espiritualidade, né? A gente é um todo, indivisível. Na verdade, a gente tem várias partes, mas todas elas precisam conversar entre si para a gente funcionar como ser humano inteiro, né? Eu gosto dessa representação que coloca a trindade física, mental e emocional, que é são nossos instrumentos de expressão no mundo à frente, né? O psíquico, que seria a nossa parte sábia, a nossa alma, a nossa sabedoria interna, está escondidinha, às vezes, lá. Ela fala, e às vezes a gente não ouve, mas ela está sempre lá, nos acompanhando, nos inspirando, nos conduzindo, nos dando as dicas, né? Nem sempre a gente ouve, mas às vezes a gente ouve. E o espiritual, que está por trás de tudo, que é essa conexão com o todo, que a gente pode e deve conectar todos os dias, no nosso dia a dia. Então, a nossa proposta é encontrar com a nossa parte sábia, despertá-la. A partir dela, a gente se conecta com a sabedoria universal, absoluta. E a partir dessa sabedoria, a gente encontra os recursos para a nossa transformação nos pensamentos, nas emoções e na fisiologia. Fácil? Hã? É fácil, gente, é fácil. Vamos fazer? Vocês querem trabalhar o quê? O que vocês gostariam? Conectar com essa parte sábia, direcionar ela para alguma coisa? Conectar com a parte sábia. É a base, é a base. Uma vez que você sabe como conectar com a sua sabedoria, seus problemas acabaram. Na verdade, não é assim, mas é quase assim. São os recursos que a gente tem, não é uma carochinha, não é uma fantasia, é de verdade, né? Mas para que essa realidade aconteça, a gente usa a nossa imaginação, que pode ser o que eu penso, o que eu imagino, o que eu visualizo, o que eu ouvi, uma história, uma coisa que eu lembro. A gente usa isso tudo, tá? Mas hoje, como a gente está falando de técnica, eu vou propor que a gente trabalhe dessa forma, tá? Às vezes, num trabalho de emoções, por exemplo, né, eu peço para cada um conectar com alguma emoção, né? Mas eu acho que depois de um dia inteiro de trabalho, ninguém está sentindo emoção agora ruim, né, para transformar. Então, eu acho mais útil a gente entrar em contato com essa sabedoria, tá? Mesmo que a gente não saiba aonde ela está dentro de nós, tem pessoas que falam, minha parte sábia está no coração, minha parte sábia está aqui em cima da cabeça, minha parte sábia está no meu estômago. Não importa, mesmo que a gente não saiba aonde ela está em algum lugar. Na verdade, ela não está em algum lugar, ela está em todos os lugares, mas a gente pode imaginá-la onde for mais fácil para a gente a cada dia, né? Mesmo que a gente não saiba, nem faça ideia de onde ela está nesse momento, a gente sabe que ela está lá. Porque se a gente não tivesse essa parte sábia, a gente não estaria nem aqui, né? Ela, na verdade, é a nossa essência, nossa essência. Tem pessoas que chamam de essência divina, tem pessoas que chamam de eu sou, tem pessoas que chamam de alma individual, né? Como que você chamaria a sua parte sábia? Né? Como que você se relaciona com essa parte de sabedoria dentro de você mesma?
né? Tem gente que chama de Mãe Maria, tem gente que chama de Anjo da Guarda. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Mas é uma parte que está dentro de você, que te conhece desde sempre, que sabe toda a informação que tem aí dentro, tudo que você passou, mesmo que você não se lembre. Ela tem todas as suas memórias e ela sabe exatamente como você quer se sentir, aonde você quer estar, quais são os seus maiores sonhos, mesmo que você nem lembre, quais são os seus sonhos mais profundos. Essa sua parte sabe. Então, é um grande aliado, é uma grande aliada. Então, eu convido a vocês a entrar em contato com essa sabedoria que é sua e, ao mesmo tempo, é um pedaço do todo, mas, principalmente, ela é individual, ela é sua. A sua parte, sabe, é só sua. Ninguém vai poder saber melhor sobre você mesma, você mesmo, do que a sua própria parte sabe. Né? E isso faz toda a diferença. Tá? Quando a gente delega a essa nossa sabedoria todos os trabalhos, todos os nossos passos, todos os nossos caminhos, nossos problemas acabaram. Não é que acabaram, a gente tem recursos para resolver tudo que aparece. Mais fácil, mais rápido e muito mais confortavelmente. Tá bom? Vamos começar? Então, encontre uma posição confortável. Os olhos fechados sempre nos ajudam a entrar no nosso universo interno. Mas fiquem à vontade. A posição pode ser uma posição meditativa, de preferência que você não precise se mexer muito, mas se precisar também não tem problema. E você vai agora colocar a atenção no seu corpo, do jeito que ele está, sentado. Se precisar fazer algum outro movimento, você já faça. E simplesmente observa, primeiro, a sua respiração. Que é a prática mais fácil, mais natural. E observa que só de prestar atenção na respiração, ela já vai ganhando uma outra profundidade. Ela já vai ganhando uma outra intensidade. E observa também que o ar, quando sai, ele já é um pouquinho diferente do ar quando ele entra. Porque quando ele entra, ele traz energia nova, energia de vida renovada. E quando ele sai, ele já passou por cada uma das suas partes, pelo seu corpo inteiro, por todas as células. E já recolheu tudo aquilo que não te serve mais e trouxe para o lado de fora. Abrindo mais espaço para mais energia de vida entrar na próxima inspiração. E assim a sua renovação saudável acontece naturalmente, sem o seu esforço, mas agora potencializada pela sua atenção e pela sua intenção. Observa que o ar que você respira e chega a todas as suas partes, chega também na sua parte sábia, tocando essa sua parte, despertando essa sabedoria dentro de você, nutrindo e expandindo essa sua parte mais sábia. A cada respiração, o ar que você respira vai alimentando a sua sabedoria e expandindo, expandindo.
expandindo até envolver todo o seu corpo. E talvez agora você possa visualizar uma forma geométrica envolvendo todo o seu corpo. Essa forma que representa hoje o formato da sua parte sábia para você. Observa qual a primeira forma que vem à sua mente, se é um círculo, se é um triângulo, é uma esfera, um cubo. Se é uma forma que você não sabe o nome, não importa. Só observa. E sinta-se envolvido, sinta-se envolvida por essa sua parte sábia, que te traz inspiração, que te alimenta de você mesma, você mesmo. E que talvez te traga a memória de coisas importantes para você. Do passado, do presente ou do futuro. E saiba que essa forma geométrica vai te acompanhar durante todo o dia de hoje, ao longo do dia, ao longo da noite e mais adiante, ao longo dos dias, ao longo das noites. E se você quiser colocar dentro dessa forma geométrica alguma situação, alguma pergunta, alguma emoção que você queira transformar ou responder. Esse diálogo com a sua parte sábia está aberto a partir de agora. E talvez a resposta que você gostaria não venha imediatamente, mas talvez venha através de um sonho, de uma imagem, da conversa com alguma outra pessoa, de algum elemento no mundo externo ou interno, talvez um insight. E despreocupe-se. Se por acaso algum mal-estar no seu corpo, nos seus pensamentos ou nas suas emoções estiver presente, simplesmente peça a sua parte sábia para direcionar o ar que você respira para essa parte da sua mente, das suas emoções ou do seu corpo. E agradeça. Agradeça por ela te acompanhar desde sempre. Agradeça por ela te orientar e te dar todas as inspirações necessárias para os seus próximos passos na vida. Guardando as sensações agradáveis, fazendo aquela respiração mais consciente e mais ativa. Vamos retornando, mexendo o corpo, abrindo os olhos no seu tempo, no seu
jeito, da sua forma. Espreguiçando. Todos bem? Fácil? É para ser assim. É para ser assim. Bem-estar pleno sempre. Se algum mal-estar, às vezes, vem, eu vi algumas pessoas assim, muito concentradas, né? Não sei, aqui, depois passou. É temporário. Ela vem, mas não é para encerrar com o mal-estar, tá? Alguém quer compartilhar, quer fazer alguma pergunta? Não sei como que a gente está de tempo. Pode fazer as perguntas. Pode. Tem microfone para quem... Miriam, em primeiro lugar, gratidão por essa palestra maravilhosa e por essa vivência mais maravilhosa ainda. Não sei se você assistiu aquele filme Corra. Não. É um filme que tem uma personagem, é um filme muito inteligente, com um roteiro fantástico, que foi premiado e que, assim, em princípio, é um simples filme de suspense, mas não é. E eu suspeito que você precisa ver, porque você vai gostar. Porque trata muito dessa questão da hipnose, de tudo mais. Aí ali tinha uma personagem que tinha uma xícara, e conforme ela mexia a colherinha na xícara, ela hipnotizava as pessoas, né? E eu queria saber que tipo de hipnose era essa, se ela existe de fato, ou se isso é só uma coisa ligada à ficção. Porque aquilo me impressionou muito no filme, porque faz toda a diferença no roteiro. Através daquilo, ela leva pessoas a uma cirurgia em que elas perdem o cérebro. E não por acaso as pessoas que perdem o cérebro são pessoas negras, com cérebros maravilhosos, potentes, que são transferidos para pessoas brancas de cérebros menos capazes. E é através daquilo ali que ela consegue. Entra a fantasia também da história, né? Do enredo da história. Vocês já viram aquela figura de... Olhe este relógio, você vai ser hipnotizado. Sabe quem foi a primeira pessoa que fez isso? Não? Milton Erickson. Ele não tinha nada, a pessoa tinha dificuldade de se concentrar e ele gostava de usar as coisas que tinham no ambiente dele. Ele era... Milton Erickson era uma pessoa muito observadora. Ele teve uma síndrome pós... ele teve paralisia infantil, né? Então, ele teve aquela síndrome que ele tinha dor no corpo inteiro, então ele foi obrigado a se concentrar muito para suportar aquela dor, porque os analgésicos não dão conta, né? Pós-pólio, que a gente chama, que é uma inflamação crônica. E ele começou a desenvolver essa habilidade de observar. Então, ele observava tudo. Se tem uma toalha azul, ele vai relacionar com o azul, que a pessoa falou do céu, não sei o quê. Então, ele usava muito isso. E um dia, ele precisava de um elemento para a pessoa se concentrar. A pessoa era muito agitada. Aí tinha um relógio lá. Aí ele falou, por exemplo, olha aquele relógio lá. Cada hora que ele passa um segundo, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi falando e a pessoa conseguiu se concentrar no relógio, finalmente. Então, todas as vezes que ele ia, esse paciente, ele usava o relógio como recurso. Mas, às vezes, ele estava no meio de de um jardim e ele usava as folhas de uma árvore. Observa como cada cor tem um verde um pouquinho diferente. Aí ele ia esmiuçando assim, né? Então, realmente, essa técnica de você se concentrar num ponto só, ele pode, sim, trazer aquele efeito de concentração e que pode auxiliar automaticamente no... acho que eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Né? Você consegue,
com qualquer objeto de concentração. Pode ser a sua respiração, pode ser a xícara, pode ser o relógio, pode ser uma árvore, a planta, né? Você se concentra e você imediatamente já está aqui nesse território de hipnose, de hipnoterapia. Faz sentido. Não o resto, mas essa parte faz sentido. Mais alguém? Algum comentário? Se eu sair daqui, resumidamente, eu posso falar que, através das técnicas de meditação, eu vou obtendo maior concentração e chegando à auto-hipnose. Sim, é uma trajetória. É uma trajetória. Tem outras, tá? Essa é uma. Nenhuma pergunta idiota o suficiente que não mereça ser ouvida. Você perguntou de o que sentiu, né? Eu não sei, eu estava até comentando com ela. Eu não sei se eu dormi ou se eu fiquei hipnotizado. Eu não sei o que aconteceu comigo. Como é que eu sei qual a diferença entre a hipnose e o sono? A hipnose, ela é o território do sono. Então, estamos no mesmo campo. Então, você se despreocupe com relação a isso, tá? A gente difere uma coisa da outra pelo seguinte: depois que eu convidei para retornar, você continuou roncando e tendo aqueles sonhos? Não, você voltou. Você não estava apagada. Não, você estava acompanhando. E às vezes a pessoa fica assim, eu não consigo, eu sempre durmo na meditação, que não sei o quê, e fica se punindo. Muitas vezes a nossa parte sábia nos conduz ao mergulho mais profundo, e aí a nossa mente concreta, que ela é limitada, ela fala, não, é demais para mim, eu vou dar uma volta e depois vocês me chamam na hora que eu tiver que voltar. Ela não está habituada a essas experiências mais profundas, né? Ainda. Mas, à medida em que a gente vai praticando, a gente vai alerta, consciente, observando tudo que acontece, tá? Mas... Isso. Todo mundo escutou? Ela perguntou com relação... Algumas pessoas, quando começam a meditar e dão esse mergulho mais profundo, ficam com medo de não retornar. E, às vezes, relatam até algumas visões, algumas situações assim. Isso. A pergunta é, o que fazer, né? Você, como professora de yoga, o que fazer quando a pessoa tem medo? É natural, medo é uma emoção natural, né, do desconhecido, a gente não sabe onde que a gente vai parar, sei lá, se eu vou e não vou voltar mais, a pessoa fica com medo, né? Agora, como que a gente lida com isso, né? A Teresa Robles, ela gosta de falar do concerto para 4 cérebros. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Que a terapia, o processo de terapia é composto de 4 cérebros. 2 cérebros do terapeuta e 2 cérebros da pessoa. O racional e o não racional. O verbal e o não verbal, né? O verbal é o nossa mente concreta, que olha o dia a dia, que precisa, né, ver os contornos, que precisa do claro escuro para se identificar, que precisa julgar o que está bem ou mal, né? A nossa mente concreta. Essa parte, ela julga. E ela pode falar assim, isso aqui não é bom. E aí eu fico com medo, gera uma reação emocional. E a gente tem a parte não verbal, né? Que é aquela parte aonde se encontra também a nossa parte sábia, que é onde
acontecem as emoções, é onde acontecem as curas profundas, é onde a gente mergulha quando a gente vai numa prática como essa, por exemplo, né? Então a gente costuma dizer, o diálogo é sempre um concerto com 4 cérebros. É como que o meu racional e o meu emocional, o meu não verbal, a minha parte sábia, consegue se comunicar com a outra pessoa, né, com a parte sábia da outra pessoa, para passar segurança suficiente para ela não ter medo, que não precisa ter medo, né? Mas se você não está tão segura assim, se você não sabe que experiências são essas, que a pessoa, onde é que a pessoa vai parar, isso, né? Se você, em alguma parte de você, tiver alguma insegurança, talvez você passe isso para ela também. E aí, o trabalho é sempre um autoconhecimento. Aonde que em mim ainda tem espaço para ganhar segurança, né, de que é seguro, de saber que é seguro, que é um mergulho seguro, né? Talvez esse recurso da parte sábia te ajude muito no dia a dia. Deixa tudo isso nas mãos da sua parte sábia. Ela vai saber para onde que ela vai te levar, para onde que ela vai te trazer, ao momento que ela vai te trazer, e você não se preocupe, porque você não vai sair daqui. Seu corpo está aqui. Os outros corpos estão acoplados. Não é assim, não. Não é bem assim, né, que a coisa funciona. Passa a segurança para a pessoa, né? E se por acaso você dormir, você pode ficar aqui até amanhã, mas aí amanhã de manhã vai chegar outra pessoa para dar aula e vai ser um problema, né? Ou então, assim, procurar passar uma certa leveza, né? Porque as pessoas acham que esse território do sono é muito misterioso e tem coisas ali que eu não posso tomar, né, consciência, né? É perigoso. E, na verdade, pode até ser você mergulhar no inconsciente sem os recursos necessários, mas quando você está de mão dada com a sua parte sábia, despreocupe-se, tá? Não sei se ajudei. Ela primeiro, tá? Depois ele. 2 comentários, né? A partir de hoje, minha meditação será muito diferente, porque eu sempre também acho que, pelo que você falou, que eu não sabia meditar, né? Então, me guiando pela minha parte sábia, né? Eu deixei que ela falasse. Alguns pensamentos vieram, como sempre vem, né? Tentando me desvirtuar, né? E eu pedi para ela me orientar. Então, a partir desse momento, eu senti que os pensamentos foram embora e eu recebi o nome dela, que, na verdade, era um apelido que eu não gostava muito, desde a infância. Esse nome veio, até escrito. Tá? Quer falar? Leleca. Leleca. Meu nome é Valéria, então me chamavam de Lequinha, Lela, Miloquinha, né? E eu sempre me irritei. Atualmente, o pessoal me chama de Val, né? É mais rápido. Mas eu senti como uma... Me identifiquei. Intimidade, até sorrir, né? E eu acho que ela se chama Leleca mesmo. Maravilha. Então, a partir de hoje, eu vou deixar essa minha parte sábia sempre entrar à frente, né? Estar ali. Chama a Leleca para te acompanhar. Isso. Obrigada. Obrigada. Por gentileza, professora, qual é a sua experiência de trabalho e como você age com pacientes ou pessoas que têm síndromes dissociativas, como esquizofrenia, psicoses ou borderline, etc. Você arrisca, não arrisca? Tem uma cifra que você passa a não arriscar mais? Isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Então, eu não tenho experiência pessoal com pacientes psiquiátricos, tá? Eu tenho uma certa dificuldade mesmo de lidar, mas eu acompanhei um trabalho lá no México, ao longo do mestrado lá. Eles têm um setor, não é um setor, mas tem um trabalho voltado para pessoas que têm diagnósticos, né, psiquiátricos. A abordagem dessa linha, baseada na sabedoria universal, é que o diagnóstico são rótulos que ajudam muito mais. Isso são palavras do meu professor de psiquiatria, ajudam muito mais o médico do que o paciente, tá? Então, às vezes, a gente fica tentando enquadrar a pessoa naquele diagnóstico, porque aí,
Ah, é esquizofrênico. Ah, é bifenia. Ah, paranoide. Ah, não sei o quê. Porque aí eu fico tranquila, porque eu já sei do que se trata, e aí eu vou jogar tudo que eu penso sobre aquela pessoa, todo o meu conhecimento, né, eu projeto na pessoa. E isso não ajuda muito, às vezes, a pessoa a sair daquele quadro, pelo contrário, só reforça. Né? Então, a primeira coisa que se faz é tirar os rótulos, tá? E conversar com a pessoa dentro da fantasia dela. Né? E ir conduzindo e chamando a parte sábia. Muitas vezes a gente precisa fazer uma reconstrução da história, da identidade da pessoa, do ego, sabe? De quem ela é no mundo, porque normalmente são pessoas que têm uma história de vida muito difícil. Então, a gente fala começar do beabá, né? E a gente trabalha com eu sou, né? A gente pede para a pessoa sempre se apresentar. Eu sou fulano de tal, para ele reforçar. Eu gosto disso. Eu sei, meu sabor preferido é esse, né? Eu sou fulano, eu sou. Você dá alguma identidade para ele. Normalmente trabalha-se em grupos para que um possa reconhecer o outro e todos trabalhando dentro dessa linguagem que eu sou. E você? De você, do que você gosta? Né? Para tirar também o foco muito dele, eu gosto, a minha fruta predileta é abacate. E a sua fruta predileta? Pergunta para quem está do lado. São exercícios assim, né, que vão reconstruindo desde o beabá a história e a identidade da pessoa. Tá? Em relação às emoções, em relação às vivências, aí a gente faz uma reconstrução da história completa. Tá? Mas isso eu trabalhei no grupo, lá no México, durante esse período especial. Aqui no Brasil, eu pessoalmente não me arrisco. Tá bom? Terminamos? Gente, muito obrigada. Ah, Pode. deixa eu passar aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês esse trabalho, que foi um desafio de 30 dias, que eu integrei a meditação com a hipnose durante 30 dias, né, do ano passado. Na verdade, foram 22 técnicas de meditação e de hipnose diferentes, coletadas de várias tradições, né, para quem está começando a meditar e gostaria de conhecer diversas técnicas. Tem um apanhado ali, cada dia era uma técnica realmente diferente. Né? E, associada a cada técnica, tem uma mini palestrazinha, que era a introdução que eu dava, e a gente está incluindo tudo. E está disponibilizado para adquirir pelo Hotmart, que é uma plataforma de cursos. Né?